na primeira noite, quem salvou o evento foi uma luta feminina. E isso é uma constante, a gente vem vendo isso muito. Então, eu acho que isso incomoda um pouco, né? Existe esse fator de incômodo, e você ainda vê um desrespeito. A hora que entra uma luta feminina, fazer uma final de mundial, você vê a galera levantando, tipo, é a hora da água, a hora de comprar pipoca. Quando a gente vai parar de colocar tão lá embaixo? Eu li um estudo essa semana que me deixa muito triste, que a gente vai demorar 123 anos para se igualar às folhas salariais e, né, posições dentro do mercado de trabalho aos homens. 123 anos. Fala rapaziada, começando aqui mais uma entrevista exclusiva para BJJ Cria, nosso canal no YouTube aí, estamos fazendo entrevistas diárias basicamente, né? Todos os dias estamos trazendo aqui algum grande nome do esporte, seja atleta, seja do lado de fora do tatame. Hoje é uma honra falar com você novamente, Nica. É a segunda vez que você aparece aqui no nosso canal no YouTube, já é uma convidada recorrente do nosso Instagram, tá sempre por lá. Mas aqui no YouTube é a segunda vez, né? Obrigado aí por ceder um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, mas obrigado, Nica. Eu que agradeço a oportunidade. Eu amo poder compartilhar um pouquinho aí da nossa caminhada com todo mundo aí do jiu-jitsu. Pô, legal, legal. Eu queria começar perguntando como é que tem sido. Eu sei que você abriu uma academia recentemente em Charleston, né? Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Como é que tem sido esses novos desafios, Nica? Abrir uma academia num país diferente, como é que tem sido essa jornada? Eu acho que tem sido emocionante porque é muito diferente, né? Então todo mundo pensa assim: ah, tu já tem escola no Brasil, já sabe como faz a receita do bolo, mas aqui o bolo é entregue para um outro tipo de pessoa, né? Então existe toda uma demanda cultural, por exemplo, aqui na cidade onde a gente está, pouquíssimas pessoas entendem o que é o jiu-jitsu. As Ah, pessoas ligam para a gente perguntando: ah, é karatê? Eu já tô nessa. Vem, vem. Eu já nem explico no telefone, né, para você conseguir trazer essas pessoas para mostrar o que é o jiu-jitsu. Então, eu uhum. acho que esse é o desafio número um, é trazer o conhecimento do que é de fato o jiu-jitsu para essa sociedade, para essa região. E isso é muito legal, porque o que acontece? Hoje a nossa escola está com quase 4 meses e ela basicamente é formada por faixas brancas. Então, cara, é muito maneiro tu começar um currículo do zero, com todo mundo no zero. A gente está construindo um ambiente muito similar a Grace Barra Curitiba, então já está muito familiar a escola. Acho que a gente está com 152 matrículas hoje, já tem quase 40 feminino, né, entre crianças e mulheres, mas já tem muita criança menina. Aqui eu percebo nos Estados Unidos muitas meninas treinam, eu fico muito feliz. A cultura que é muito forte da menina treinar, né, desde pequenininha. Então, eu estou feliz. É desafiador, claro que é. Eu sinto muita falta do Brasil, apesar de eu ter o privilégio de ir e vir muito, mas eu acho que para crescer a gente tem que abandonar a zona de conforto, não tem jeito, e a gente está fazendo isso. Legal, mas, Nica, por que vocês escolheram exatamente Charleston aí nos Estados Unidos? Teve algum motivo especial, algum estudo que você fez, alguma coisa do tipo que você possa compartilhar? Por que exatamente esse local? Como você mesmo disse, que é um local onde o pessoal ainda não conhece muito bem o jiu-jitsu, ainda tá. Isso é proposital ou você foi pega de surpresa nessa nova caminhada aí? Um amigo do Rodrigo convidou a gente para conhecer a cidade. Ele abriu a primeira escola aqui e ele tem o entendimento de que era importante. Sabe aquela coisa, mentalidade de abundância? Quanto mais, melhor. Sim. Porque, como ninguém sabe o que é o jiu-jitsu aqui, ele precisava, acho que, dessa força para trazer mais divulgação, conhecimento para a comunidade o que seria o jiu-jitsu. E aí ele convidou o Rodrigo e eu para a gente vir para cá conhecer. A gente amou a cidade. Confesso que não foi minha primeira opção. Eu queria ter ido para Tampa, porque é muito fácil ir para o Brasil, né, da Flórida. Mas a Maria Rafaela e o Rodrigo votaram vir para cá. Então eu fui voto vencido
E acabou que foi uma benção, né? É muito doido isso. A vida, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque hoje eu amo essa cidade. Então, assim, aqui tem praia, aqui tem um clima. Ó, agora eu tô aqui na varanda, tipo, eu tô fora da minha casa, tem um clima muito gostoso. As pessoas, como é uma cidade muito do interior aqui é como se fosse interiorzão mesmo. Então a galera é muito amistosa, e, assim, eu estou muito feliz com a nossa escolha. E de fato, Califórnia está sobrecarregada, Flórida nem se fala. E para o frio eu não iria jamais, porque eu já moro no frio no Brasil, que é Curitiba. Então acabou que aqui venceu por isso. A gente gosta muito da ideia de fazer o jiu-jitsu nascer desde a sementinha, igual o mestre Carlos fez, mundo afora. Então, essa região, por não ser explorada, ela realmente nos trouxe esse desejo. É um desafio ainda maior, né? Porque já é desafiador você abrir uma academia de jiu-jitsu em um lugar onde as pessoas já sabem e têm a cultura. Abrir num lugar onde ainda é virgem, né, de conhecimento, ele é muito mais desafiador, mas eu acho que é isso que a gente gosta, a gente está muito motivado justamente por isso. E a gente já vê, por exemplo, vários alunos que começaram treinando com a gente, já perderam muito peso, já estão num outro ritmo de vida. E isso, cara, é fenomenal poder acompanhar esse processo. Pô, muito legal mesmo, Nica, saber disso tudo. E agora, querendo trazer um pouco para você, do seu trabalho como uma representante do jiu-jitsu feminino, a gente sabe que o trabalho em si, no geral, ele é fazer o jiu-jitsu crescer. Esse é o tema principal. Mas a gente sabe, como você mesmo falou, que são dois países com culturas muito diferentes. Então, talvez o trabalho que você fazia aqui no Brasil não é o trabalho que funciona. Como é que está sendo essa sua adaptação a fazer um trabalho diferente? Mudou muita coisa? Você viu coisas que não aconteciam no Brasil que acontecem nos Estados Unidos ou vice-versa? Como é que tem sido esse seu contato com as mulheres aí, esse seu trabalho pelo esporte feminino nos Estados Unidos? Eu acredito muito que no final das contas somos todos seres humanos. Acredito não, né? Somos. Então, existe sim uma diferença cultural, mas eu fiquei pensando, né? Eu escutei muita gente falar para mim: os Estados Unidos vai te mudar, Nica. E aí eu dava risada e falava: não, meu amor, eu vou mudar os Estados Unidos, porque eu não vou deixar de abraçar as pessoas, eu não vou deixar de tentar ter essa proximidade que é a proximidade que fez com que meu time feminino crescesse no Brasil. E eu estou percebendo aqui esse movimento. É óbvio que elas são diferentes, as mulheres aqui. Então, esse primeiro contato, ele é muito diferente do contato com uma mulher brasileira. Mas o terceiro, quarto, Alisson, já é tudo igual. Tipo, as minhas alunas eu já abraço, eu já beijo, eu mando mensagem. A gente tem até grupo no WhatsApp, a galera falava para mim, nos Estados Unidos não funciona grupo do WhatsApp. Bom, o meu tá funcionando. Eu acho que cultura, ela é implementada. A partir do momento que você acredita no teu trabalho e na tua cultura, no teu modo operante de trabalhar, você precisa focar nele e fazer com que tua cultura seja instaurada no lugar. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, se tu perguntar para mim se eu mudei alguma maneira de abordar o feminino aqui, não. E eu acho que, de novo, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu vou te dar um exemplo, tá? GBF Camp Estados Unidos vai acontecer em fevereiro. Eu já vou levar 8 meninas. A nossa escola tem 4 meses. Eu vou levar 8 meninas no evento. Tipo, o ano passado, esse ano eu acho que a professora que mais levou mulheres levou 13. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Tipo, provavelmente até fevereiro eu já vou ter batido esse número. Por que isso? Porque é conexão, porque é abraço, é se olhar nos olhos, é saber o nome da pessoa. Eu acho que se importar de verdade faz toda a diferença. Então, eu já questionei muito algumas pessoas que vêm a mim, mas como que faz para as meninas gostarem de mim, igual suas alunas gostam de você? Eu falei, cara, eu nunca trabalhei com elas para que elas gostassem de mim. Eu gosto delas e eu trabalho porque eu amo isso. Entende que é diferente? E aí o resultado também é diferente. Tipo, eu nunca pensei que eu ia ter a visibilidade que eu tenho no jiu-jitsu fazendo o que eu amo. Eu não vou pro tatame ensinar a mulher pensando, o BJJ Cria vai querer falar comigo. Isso aqui é uma consequência do que a gente faz. Entende? Eu acho que está funcionando aqui. É óbvio que é devagarinho, é óbvio que tem os desafios, mas onde tem amor e trabalho, uma hora a coisa vem, entendeu? E o resultado também é diferente, né? Eu não sei.
É óbvio, eu não romantizo pobreza. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar e tem que ganhar dinheiro. Mas, cara, eu vejo as pessoas perdendo peso, eu vejo as pessoas saindo de casa com uma depressão, se esforçando para pôr um kimono e ir pro tatame. Isso me alimenta demais e faz a diferença na minha entrega. Então, eles nem sabem o quanto eles reforçam o meu comportamento, entende? Entendi, entendi. Você falou que tem muitos desafios. Pode citar alguns desafios que você tem passado por aí, Nica, que você pode passar pra gente? Idioma. Cara, o inglês para mim é uma dificuldade. Eu não gosto de falar que eu não gosto ou eu não é difícil porque o nosso cérebro acredita. Mas, cara, eu tenho 43 anos, então meu processo de aprendizagem ele já é diferente. E o que acontece? Nossa escola aqui tem muito brasileiro, cara. Olha que loucura, a gente veio para o É, interior dos Estados Unidos e a uhum. nossa escola tem muito brasileiro. Então, eu sou exposta muito pouco ao inglês. A minha aula eu dou em inglês, eu tento, né, dar inglês, é o meu inglês que só Deus sabe, mas eu acabo sendo muito, não, é terrível. Mas ela se esforça, aí é que tá, a galera se esforça. Eu Sim, nunca sofri preconceito ou nunca fui intimidada aqui nos Estados Unidos por não falar inglês, sim. principalmente dentro da comunidade do jiu-jitsu. E eu acho que é uma coisa que, só te fazendo um adendo, o pessoal fica muito com medo. Eu sinto que muitas pessoas ficam com medo de falar em inglês, né, quando eu vou para os Estados Unidos. O pessoal fica com medo, às vezes a pessoa até sabe, mas fica com medo de um julgamento. E eu já falo que os americanos, nesse quesito, pelo menos os que eu tenho um contato científico, eles são muito pacientes, eles lidam. Nossa, Você às vezes faz mímica e eles lidam de boa com você. Você fala errado, você conjuga o verbo errado e eles eu voltam. falo que o meu inglês não tem verbo, né? Ele não tem, perdão, ele não tem presente, passado, futuro. A galera tem que ir porque essa vergonha eu não tenho, tá? Eu passo no crédito, no débito, à vista. Eu não tenho vergonha de errar. Sabe por quê? Eu me coloco nesse lugar. Cara, eu falo super bem português. É a minha língua nativa. Eu estou me esforçando para aprender um segundo idioma. Entendeu? Então, assim, por que eu vou ter vergonha de aprender algo? E se eu tiver vergonha de aprender inglês, o que eu estou ensinando para minhas alunas faixa branca? A ter vergonha de aprender jiu-jitsu? Você nunca pode ter vergonha de aprender, de estar aberto a aprender uma coisa nova, Isso né? aí, Vergonha eu tenho de não saber, de morrer na ignorância. Então exatamente. eu engato a primeira, já vou embora, já e tento falar o que eu consigo, o que eu não consigo eu peço ajuda. Eu tenho o Chico, né? Todo mundo hoje em dia está usando aí, o meu é o Chico. Eu já chamo o Chico, Chico me ajuda também e dá tudo certo. Né, eu acho que é legal você falar isso, porque realmente eu vejo muito isso. O pessoal fica com muito medo de falar. E aqui já, para quem está assistindo a gente, vai assistir, quer dizer, quando estiver no YouTube, pode ficar tranquilo. Você não vai sofrer um preconceito, você não vai sofrer um bullying no meio do campeonato, no meio da academia, porque você falou o verbo to be errado. Não vai Gente, acontecer isso nunca. Alisson, as pessoas que tiram sarro, as pessoas que diminuem outra por falta de conhecimento, enfim, você, são pessoas que de fato não devem importar na vida de ninguém. O cara que está aprendendo, ele nunca vai rir do outro. O cara que já é rico não vai rir do pobre tentando, né? Então, assim, normalmente o bullying, ele vem de gente que ainda não acordou para a vida, que ainda não se desenvolveu emocionalmente. Tá mais com ele não, tá totalmente com ele do que contigo. Então você tem que cair no mundo sem ter vergonha disso e arriscar, e é assim que eu acho que a gente vai aprendendo devagarinho e dentro do nosso tempo, né? Eu Uhum. lembro que eu pensei, não, em um ano eu vou estar falando inglês pra caramba. Cara, fez um ano que a gente está aqui, só que daí eu fui calcular de um ano, eu fiquei 6 meses aqui. Eu fiquei 6 meses viajando. Então, quer dizer, eu não podia me pressionar. É no meu tempo, entendeu? Eu consigo, cara, eu dou seminário no mundo inteiro. Eu entrego nos meus seminários, as pessoas me contratam de novo. Então, isso me dá um feedback de que está funcionando. E eu vejo que o americano, ele valoriza muito o teu esforço. Então, ele ver você se esforçar para falar, você tentando aprender, você se expondo a alguma coisa valiosa, eles valorizam muito. E isso é muito bacana. Então, assim, eu acabo ficando numa zona de segurança muito maneira para aprender e para tentar falar. Perfeito, perfeito. Eu espero que o pessoal tenha pegado essa visão aí, segura e leva para si durante a sua vida. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, Nica. Eu quero trazer um pouco de números. Primeiro, quero agradecer aqui o pessoal da Scout Grappling, né, que ele cedeu alguns números para ti. É muito difícil, infelizmente, dentro do jiu-jitsu a gente encontrar.
alguns números, e o pessoal informação. da Scout Grappling faz um trabalho muito legal, então obrigado, pessoal da Scout Grappling. E eu queria trazer alguns pontos, alguns números com relação às mulheres dentro das competições. Né? Muito se fala que a gente não vê mulheres competindo, muitas pessoas usam isso, a gente não vê muitas mulheres competindo, e eu vou trazer alguns números que talvez desbanquem isso. O primeiro é que a média de mulheres participantes dentro de campeonatos gira entre 35% a 40%. Só que eu acho que já quebra um pouco esse paradigma. No Jiu-Jitsu Com, por exemplo, agora o maior campeonato em números do Jiu-Jitsu, 12.500 atletas, nós tivemos 30% de mulheres. É um número muito grande, é um número Muito bom. absurdo. São quase mais de 3.500 mulheres competindo. Então, Nica, por que você acha que existe essa percepção de que as mulheres não estão competindo, mesmo se os números comprovam o contrário? Eu acho que a ignorância de querer trazer mais mulheres para o tatame, ainda existe esse preconceito, eu acho que é um fator bem determinante. Você ainda escuta a gente. Eu li nos posts, porque esse final de semana eu fiquei acompanhando os eventos, né? A gente teve o Mundial Master e a gente teve também o CGA, e eu fiquei acompanhando os dois eventos, nem sei se fala assim, mas falei. E aí, e eu fiquei acompanhando os eventos. Cara, na primeira noite, quem salvou o evento foi uma luta feminina. E isso é uma constante. A gente vem vendo isso muito. Então, eu acho que isso incomoda um pouco, né? Existe esse fator de incômodo e o fator ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de ignorar uma classe que está vindo e que está crescendo. E você também, se você entrar em qualquer post, é fácil você achar um comentário do tipo, na luta de mulher eu não assisto. Infelizmente, ainda também a dinâmica, por exemplo, do Mundial de Jiu-Jitsu. Eu não concordo com a dinâmica de finais, sabe? Como eles fazem as finais. E você ainda vê um desrespeito. A hora que entra uma luta feminina, fazer uma final de Mundial, você vê a galera levantando, tipo, é a hora da água, a hora de comprar pipoca. Então, assim, eu acho que ainda tá faltando respeito com a comunidade feminina dentro do jiu-jitsu, mas esse respeito ele vai vir de uma hierarquia. Então, as lideranças dentro do jiu-jitsu precisam respeitar e comunicar sobre isso. Então, está faltando comunicação, né? Quando a gente começar a comunicar a importância do jiu-jitsu feminino, a importância de respeitar, a importância de valorizar e apoiar, eu acho que as coisas vão começar a tomar outro rumo, né? É só você ver a diferença ainda de premiações, quando a gente fala de um evento que paga 1 milhão e paga 100 mil, né? A a entrega do jiu-jitsu, a entrega do grappling esse final de semana foi a mesma ou até melhor. E eu nem quero ficar falando muito sobre ser melhor, muitas vezes, que não tem a ver com isso, mas tem a ver com não faltar qualidade técnica. Nunca falta qualidade técnica numa luta feminina de faixa preta, alto nível. Então, assim, e aí, qual é o argumento? Né? Quando a gente vai parar de colocar tão lá embaixo. Eu li um estudo essa semana que me deixou muito triste, que a gente vai demorar 123 anos para se igualar às folhas salariais e, né, posições dentro do mercado de trabalho aos homens. 123 anos. Talvez o jiu-jitsu podia começar a fazer isso mais rápido que todo o resto do mundo e mais uma vez ser um exemplo de realmente transformar vidas, né? Eu acho que se a gente conseguir começar a despertar para isso agora, a gente pode mudar a realidade do feminino dentro do jiu-jitsu mais rápido do que 123 anos. Sim, perfeito. É só pegando um gancho do que você falou da luta principal, de uma das melhores lutas do CGI, a Sarah e a Ana Vieira, né, a Baby. Eu queria pegar esse gancho. Tem toda uma nova geração vindo aí de garotas impressionantes dentro do tatame. A Sarah, a Helena, a Adele, a Ana, como lutou ontem, tem muitas chegando aí. É, qual o impacto que elas vão causar nessa nova geração e nas futuras gerações e como que elas podem mudar o esporte feminino? A gente viu ontem que a Helena ganhou, talvez, eu posso estar falando aqui, pelo menos foi o que o Greg vendeu, que foi a maior bolsa da história do jiu-jitsu feminino. Não sei se é verdade, mas foi o que ele vendeu. Então a gente já tem um recorde quebrado. É claro que, infelizmente, foi 10% do que os times ganharam, né? Infelizmente ainda tem esse abismo, mas a gente teve a luta principal do BJJ Stars entre duas mulheres, a gente teve o VGP feminino recentemente do BJJ Stars. Como é que essa nova geração pode influenciar e fazer esse jiu-jitsu feminino
explodir? Eu acho que a gente precisa das mulheres que estão no topo mais engajadas com a parte política e social. Então, assim, além de fazer a parte técnica, de ser uma atleta e desempenhar esse papel, elas precisam usar esse local que elas estão posicionadas hoje para trazer uma fala sobre isso. Então, quando essas meninas que estão chegando já começarem a também trazer para elas uma responsabilidade social dentro do jiu-jitsu, eu acho que a gente vai ficar muito mais poderosas, assim. Já pensou se toda mulher que tem escuta dentro da nossa comunidade falar, de fato, falar sobre isso, falar sobre mais mulheres no tatame, porque nossas pequenas já estão vendo, né? Olham cara, a Sara deu um show esse final de semana. Olham essa menina tão novinha e já pensa, caraca, posso ser eu. Então já pensou, daqui a pouco essas meninas falando sobre isso dentro das redes sociais, então, trazendo esse apelo da comunicação, trazendo esse apelo do convite a mais mulheres, do convite aos professores refletirem e atenderem melhor as mulheres nas academias. Então, eu acho que, e normalmente esse entendimento ele acaba chegando tardio, né? No final da carreira das pessoas, e isso vale para homens e mulheres. Eles começam a falar sobre política e desenvolvimento dentro do jiu-jitsu. Então, você só começa a ver um atleta de ponta interessado em professores de jiu-jitsu terem bons salários e viverem dignamente, a partir do momento que ele vai se aposentar e se tornar esse professor, não antes. Eu acho que a galera precisa levantar essas bandeiras no momento que está lá no topo. Então, trazer essa responsabilidade, né? Tu já pensou, Gabi Pensanha fazendo um vídeo, convidando as meninas para treinar, falando da importância de ter mais mulheres no tatame, de mulheres se receberem bem. Então, eu acho que a gente precisa começar a desenvolver essa parte social também dentro da comunidade do jiu-jitsu esportivo, que é uma comunidade que tem uma visualização muito grande. Sim, Apesar de a gente não poder esquecer que acaba que a comunidade do jiu-jitsu esportivo, ela imagina ser imensa, mas nós dois sabemos que ela é muito pequena ainda, né? Então a gente precisa quebrar essa fronteira entre o jiu-jitsu e o mundo real, né? O mundo real ainda não. Eu cansei de brincar e eu já vi vários posts brincando, tipo, você sabe quem é essa pessoa? Mostra foto. Tipo, as pessoas não sabem. Então, a sim. gente precisa falar mais sobre jiu-jitsu e vida real e como a gente consegue conectar essas duas coisas para o jiu-jitsu se espalhar mais facilmente. Faz sentido para você? Não, faz total. Eu acho, por exemplo, a gente tem um exemplo recente da própria Fionn Davis, que é uma atleta que ainda está em alto nível, compete em alto nível, está sim, não está exatamente se encaminhando para aposentadoria ainda, porque ela é muito nova, mas ela deu uma afastada das competições, acho que por alguns outros assuntos, mas ela se posicionando, ano passado ela se posicionou muito sobre premiação, falou muito sobre alguns eventos, então, no momento pelo que eu entendi que você falou, no momento em que várias outras atletas de alto nível começarem a utilizar o holofote que elas têm dentro do tatame, para trazer visibilidade para essa causa, e isso vai ajudar o jiu-jitsu feminino a crescer. Demais, demais. Por exemplo, né, a Fion, acho que ela fez um post falando sobre a pressão que ela tinha sentido. Ela falou um pouco da condição emocional dela. Cara, isso aí é sensacional, humanizar o atleta, né? Mostrar o que esses atletas vivem. Então, e que as pessoas vão sentir vários determinados sentimentos que muitos deles não vão ser positivos, como lidar com isso. Então, eu acho que a gente ainda tem uma fatia do bolo imensa para ser cortada e ser servida, sabe? E a gente Sim. precisa dessas pessoas, né, que estão nesse momento. Não, perfeito, perfeito. Antes de eu passar para um outro tema que eu queria falar com você, um pouco fora do jiu-jitsu, mas eu queria só. Tem um número aqui que me chamou um pouco a atenção e eu queria a sua opinião sobre isso. Usando o Jiu-Jitsu como exemplo, né, como a gente mesmo falou aqui, o maior evento dos últimos anos, é histórico. É, teve um número muito grande de mulheres participando, mas dessas mulheres, a gente teve um número pequeno de mulheres Masters participando. Em comparação com os homens nessa categoria Masters, que foi por volta de 50%, 55%, a gente teve uma parcela pequena, 20% de mulheres participando. Por que você acha que a mulher Master ainda não tem esse interesse em competir, ou você acha que não é uma preocupação dela? Qual a sua opinião sobre esse número, Rica? Excelente pergunta.
Eu acho que a menina jovem, competidora, ela vai em busca de treinar jiu-jitsu e ser atleta. A grande maioria. Ela bate na academia, eu quero ser atleta de jiu-jitsu. A mulher master, ela já tem uma dificuldade para iniciar o jiu-jitsu. E a gente ainda não tem ambientes saudáveis para essas mulheres começarem a treinar. E aí o nosso número acaba sendo reduzido, consequentemente, é um número reduzido nas competições. Eu acredito que esse seja um dos fatores, e o segundo é o próprio estímulo, né? O próprio fazer essa mulher acreditar que sim, ela pode competir depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, trazer a possibilidade dessa realidade para as mulheres masters do seu tatame. Eu lembro quando eu comecei a treinar jiu-jitsu a primeira vez, a primeira coisa que eu falei para o professor foi: eu gostaria muito de competir. E ele olhou para mim, porque eu era muito ruim mesmo, e ele falou assim: eu acho melhor você só treinar, talvez não seja para você competição. Tu imagina quantas mulheres já escutaram isso dentro das academias? Então, talvez isso seja um reflexo, de novo, da liderança, dos professores e professoras que não sabem, de fato, como estimular seus alunos à competição. E isso eu acho que até independente do gênero, né? Você vê muita gente tendo muito receio de competir, porque é isso, né? A metodologia não é aplicada da melhor maneira para que essa pessoa se sinta confortável e segura aí a uma competição. Perfeito, perfeito, Nico. Acho que deixa pra, deu para entender perfeitamente. Muito bom. Agora eu queria mudar um pouquinho o nosso foco, sair um pouquinho do jiu-jitsu, continuar falando sobre mulheres, mas falar um pouquinho fora do jiu-jitsu, que eu acho que também é muito importante. Eu queria trazer novamente aqui alguns números para você, Nica. De 2020 para cá, para 2025, a gente teve um aumento, no caso, de violência doméstica no Brasil assustador. Para você ter noção, em 5 anos, né, de 2020 a 2020, esse número aumentou em 226%. Né? Em 2024, foram quase 11 mil casos de feminicídio só no Brasil. O que você acha que está acontecendo? Por que esse quase que uma epidemia de violência doméstica? O que tem acontecido, Nico? Agora você vai ficar chocado. Sabe o que está acontecendo? A gente está recebendo a informação, mas isso acontece desde que mundo é mundo. A grande diferença é que hoje as denúncias estão aumentando. E eu vou te deixar mais triste ainda, assim como eu fico. Esses números ainda vão ficar ainda mais assustadores, porque vem acontecendo um trabalho de comunicação, de empoderamento, de fortalecimento das mulheres, que vai fazer com que essas denúncias só aumentem. Então, não é que aumentaram os casos, aumentou a coragem, aumentou as pessoas se envolvendo, né? As pessoas pararam de fechar os olhos para a violência contra a mulher. É isso que está acontecendo. Então, esses números eles tendem a aumentar ainda mais, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma educação familiar, ensinando nossos meninos desde pequeno a respeitar mulheres, ensinando as nossas mulheres a se respeitar e se valorizar. Então, precisa, e isso ainda não existe esse tipo de educação dentro das escolas, não existe essa educação dentro dos lares. Nós, mulheres, estamos educando e criando homens machistas e violentos. Então, olha aqui, né? Esse ciclo não se acaba. Por outro lado, a gente está falando disso. Se tu pegar um podcast de jiu-jitsu, falando de jiu-jitsu feminino há 4 anos atrás, ninguém falava sobre violência doméstica, sobre mulheres sendo assassinadas simplesmente por serem mulheres. Então, o mundo está mudando muito devagar, infelizmente. Muita mulher ainda vai sofrer, muita mulher ainda vai perder a vida, sim. Mas a gente está num processo de reeducação, principalmente das nossas crianças. Eu espero acreditar nisso fielmente, né? Que as mães, que os pais, que as famílias entendam a importância crucial deles na construção de um indivíduo com caráter, com boa índole, que entende que não pode encostar em uma mulher e que a mulher também não pode encostar em um homem, né? A gente sabe que existe várias histórias e várias demandas, enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que os números estão assustadores porque as denúncias aumentaram. E como é para você, Nica, trabalhar eu imagino que você conheça muitas histórias pesadas, né? Você vive diariamente com pessoas que sofreram esse tipo de situação. Como é que é para você trabalhar no meio
numa comunidade que a gente tem que falar sobre alguns assuntos, que a cada momento parece odiar mais as mulheres. A gente vê surgimento de culturas como os incéis, né? Para quem não sabe o que é um incel, é como se fosse uma cultura que é caracterizada pelo ódio às mulheres, porque eles não conseguem se relacionar com elas. É diferente da misoginia, que a misoginia é o ódio da mulher, o preconceito da mulher no âmbito geral. O incel, ele não consegue se relacionar com as mulheres e ele acaba passando a odiar ela. E aí a gente vê outras várias culturas, red pills, a internet, que hoje em dia vincula tanta coisa. Como é trabalhar nesse meio que parece cada vez mais querer odiar a mulher? Eu acho que para você não pirar e não perder seu réu primário, você tem que ver o copo um pouco cheio, em vez de meio vazio. Tem que sempre olhar, né, as mulheres que você consegue resgatar. Eu gosto quando eu vejo o comportamento dos nossos alunos indo em defesa das mulheres, abraçando as mulheres no tatame, sabendo acolher, sabendo receber. Então, para mim, é uma vitória toda vez que eu vejo a gente caminhando para o lado positivo da coisa. Porque se tu parar para ver o mundo real como ele está hoje, a gente pira. Eu super entendo quem está muito deprimido atualmente, porque o mundo está cheio de maldade mesmo, mas você tem que estar atento aos pequenos milagres diários para se agarrar em alguma coisa e isso fazer você continuar. Porque, de fato, não é legal, não é fácil ser mulher, e não tem a ver com militância, e não tem a ver com mimimi, tem a ver com números, fatos, realidade do dia a dia de uma mulher, né? Eu percebo muitos homens, quando são pais, se tornam pais de meninas, eles começam a olhar diferente para o mundo. E eu fico. Esse tipo de pequeno milagre faz eu ter esperança. Porque, de fato, a gente precisa da ajuda de homens e mulheres para isso tudo mudar, né? Não adianta só nós, mulheres, nos unirmos. Tipo, a gente precisa de vocês nessa luta, nessa causa, sabe, nesse entendimento. Mas tu imagina, cara, uma pessoa acordar de manhã odiando outro ser humano. Eu não consigo entender isso. A minha filha dá risada que eu esqueço, uma pessoa faz alguma coisa ruim para mim, dá 5 minutos, eu fico brava, eu sou uma pessoa brava, sangue quente. Cara, deu 5 minutos, eu consegui esquecer o nome dela, o RG, o CPF, tipo, vida que segue. Eu não entendo odiar as pessoas. Isso para mim é, falta alguma coisa muito séria em algumas vidas, né? Tá faltando algo muito sério, porque você odiar o outro é uma coisa muito pesada, e seja por gênero, seja por cor, seja por classe social, que a gente sabe que desses grupos, entre ódio contra as mulheres, tem ódio contra preto, tem ódio contra. Enfim, e isso é muito difícil, né? É muito triste, mas eu acho que a gente tem que olhar os pequenos milagres do dia a dia, senão tu pira. E você acha que isso é por conta do crescimento das redes sociais ou isso é algo que já existia e a rede social ela só potencializou e deu, infelizmente, visibilidade para essas pessoas? Não, eu acho que a rede social foi uma grande. Cara, assim, eu até hoje eu não consigo entender de maneira. Apesar da gente usar a rede social e ela ajuda em muitas coisas, eu Sim. ainda acho que ela atrapalha mais do que ajuda a sociedade e o ser humano. Né? Antes você vivia dentro. Eu lembro quando eu era criança, cara, eu saía pra rua. Tipo, você não tinha telefone, você não tinha um fio amarrado a você, você não tinha nada, entendeu? Era pé no chão, brincadeira, olho no olho. Cara, hoje em dia a gente não se olha mais. A gente está escutando para responder, não para fazer a escutativa das pessoas. Eu acho que desumanizou a gente de uma maneira, e o pior, trouxe o poder de comparação muito maior, porque antes eu só tinha comparação com a minha vizinha, Vizinha, né? Agora eu consigo ver a consigo ver a mulher lá mulher. do outro lado, lá na Austrália. Então, assim, se você não trabalha com que tipo de olhos você vai ver a rede social e o que conteúdo você vai consumir, você adoece. Perfeito. Não, concordo plenamente. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia simplesmente para o caminho perto de casa e ficava sentado esperando alguma coisa acontecer e sempre acontecia. Um amigo passava, começava a brincar e alguma coisa acontecia. Hoje em dia isso se perdeu, né? As redes sociais, ela realmente têm um poder muito grande, muito bom para muitas coisas, mas trouxe muita coisa ruim, né, cara? É incrível isso. Falando de redes sociais ainda, Nico, eu tenho uma polêmica que eu quero conversar com você, que aconteceu recentemente, não vou lembrar exatamente quando, mas uma página, ela fez um post
comparando duas atletas de jiu-jitsu, né? E colocou no foco do tema a beleza. E a Eu gente comentei. comentar. E é por isso que eu estou aqui, para a gente poder expor isso. A gente vê isso muito acontecendo ainda, infelizmente, a beleza, o aspecto físico se sobressaindo, seja a parte técnica, a parte seja empresarial, sabe? A beleza como foco principal quando a gente fala de mulheres. Como que faz para mudar esse cenário, Nica? Como que faz para a gente deixar a beleza como terceiro, quarto plano e focar na técnica, focar em outras coisas? Como é que a gente trabalha isso? Eu acho que a comunidade não consumindo isso, não aceitando isso, né? Se você for lá, você vai ver vários comentários de ódio. Tipo, teve cara que mandou, ela tá com inveja, porque eu comentei, né? É porque não foi ela, ou daí agredindo, também agredindo outras meninas que também se sentiram ofendidas com o post. A própria Ana se ofendeu com o post. Aí eu respondi educadamente o post. Então, assim, o dono da página ele podia ter excluído o post, não foi um post bacana, mas enquanto a sociedade e a comunidade do jiu-jitsu consumir esse tipo de material, alguém vai sempre vender o lenço para quem está chorando, entendeu? Então, assim, tem que partir de toda a comunidade não aceitar mais esse, não valorizar, não apoiar esse tipo de post, esse tipo de engajamento, entendeu? Porra, é tudo por um like, perdão, falei palavrão, né? Mas é sério mesmo que eu fico muito, cara, eu fico muito irritada com isso, porque é tudo por um like, né? Então, assim, não importa o valor, não importa o que a gente está trabalhando, não importa o que a gente está tentando conquistar aqui, aí o like é mais importante, né? Isso aqui vai engajar, sabe? Até eu li um comentário, mas professor, elas mesmas usam o corpo e se expõem fisicamente. Eu falei, cara, um monte de atleta homem também. Tu sabe, eu sei. Atleta usa o físico. E Sim. eu nunca vi um post de dois homens. Qual é mais bonito, galera? Tu já viu? Eu nunca vi. Então, assim, entende? Tipo, eu acho que dois pesos, duas medidas. E quem não pode aceitar isso sou eu, você e ninguém dentro do jiu-jitsu. Eu acho que quando todo mundo fala, cara, por favor, cara, é uma página maneira, tá? É uma página que tem conteúdo bacana, sempre postou conteúdo legal, pirou. Podia ter apagado o post. Não apagou. Ou seja, reforça algo que a gente está tentando excluir dentro da comunidade do jiu-jitsu. Eu acho que vai levar muito tempo para isso mudar, muito tempo. Porém, a gente tem que ir tentando, né? É num comentário, as pessoas entendendo que aquilo não é legal, não dando lá o like, entende? Tipo, não engajando esse material. Depois eu até pensei, cara, eu comentei, mas aí eu acabo engajando. Mas você precisa orientar as pessoas que Uhum. aquilo não é legal. Porque tem gente que nem percebe, não acha ofensivo. E aí eu sempre gosto de trazer a fala. Você ia gostar, você, Alisson, pai de uma menina. Sua Uhum. filha treinou a vida inteira para ser uma grande campeã. E aí um Instagram vai lá e escreve: a filha do Alisson é mais bonita ou é a filha da Nica mais bonita? Sim. Você ia gostar disso? Ah, entendeu? Exatamente isso, exatamente isso. É perfeito. Eu acho que, como eu falei, não dá para excluir o fator físico, como você mesmo falou que não dá para excluir, mas quando você coloca ele como ponto principal de um tema, você acaba você pelo menos atrasa o debate dos crescimento do esporte feminino, Eu não sabe? vejo problema nenhum ter colocado a mesma foto e ter colocado duas deusas do jiu-jitsu e grandes lutadoras. Tipo, quando a pessoa coloca uma enquete, qual ganha? Qual é a mais bonita da beleza? Sério? É, é, Eu me senti na quinta série. a forma como você transmite, porque tudo bem a lutadora manter a sua beleza. Eu vejo muitas atletas, a própria Ana, ela faz muito esse discurso de que a mulher tem que ser empoderada, tem que se vestir bem, tem que se estar bem, se sentir bem, sabe? Tem que ser bonita. Ela tem muito E, esse. inclusive, isso ajuda, Alisson. A Kira, quando era atleta, sempre também fez muito bom uso da imagem bem Exatamente. feminina, de ser linda mulher, é uma mulher linda. Então, assim, se a gente quer atrair mais mulher para o jiu-jitsu, a gente não pode entregar que, tipo, ó, você pode ser bem feminina e lutar o jiu-jitsu. Isso, inclusive, ajuda o jiu-jitsu feminino, entende? Porque
a gente sempre teve um estereótipo muito forte do que é uma lutadora e o que não é. E, isso, e na verdade, é uma inverdade. Então, assim, o fato delas serem lindas e terem muita técnica seria um post muito legal e tá tudo certo. Agora, querer fazer uma competição de qual menina é mais bonita, quinta série total, É, entendeu? você Desrespeitoso. você resume as lutadoras apenas à parte física, entendeu? Você esquece, você exclui toda a parte técnica, todo o conhecimento, tudo que elas têm, tudo que elas entregam pro esporte e resume elas a uma caixinha. A gente reduz elas a um objeto, né? Exatamente. Você reduz todo um feminino a um objeto. E aí a gente vai voltar, fala todas aquelas coisas, pessoal, uma coisa acaba gerando outra, né? E aí, olha a loucura, tá? O objeto, eu posso bater no objeto, eu posso matar o objeto. Enquanto a mulher não deixar de ser um objeto aos olhos das outras pessoas, entende que não conecta com uma outra vida? Quando você desrespeita uma mulher, quando você coloca ela no lugar de um objeto, aí é fácil bater no objeto, entende? Então a gente tira a humanização da mulher. É uma atleta, é uma esportista que se esforçou, que treina, que se dedica, que trabalha. Mas você tirou tudo isso dela para falar que ela é bonita. Perfeito. Não, era exatamente isso. Que eu vi o seu comentário, eu falei, preciso falar com ela sobre isso, sobre tudo que ela sabe, mas já imaginava como seria. Assim, eu vi que você ficou bem. Não é nervosa, mas ficou bem ativa Não, agora. eu ri demais quando um cara escreveu que daí eu tava com inveja. Eu falei, cara, se ele soubesse o quanto eu me acho gata, tipo, entendeu? E aí quer colocar a gente nesse lugar de diminuir, sabe? Que, tipo, querer me diminuir porque eu estou levantando uma bandeira e eu levanto essa bandeira e eu vou defender toda e qualquer mulher que é exposta a isso, entendeu? Então pode tacar pedra, pode achar que é isso, que é aquilo. E aí eu só não respondo, né? Isso é um hábito que eu tenho. Então, toda vez que tem um hater, alguém meio mal educado, eu nunca respondo na rede social. Porque tem uma frase que eu acho muito válida, né? Quando você desce, quando você agacha, você mostra a parte de trás, eu tô legal, né? Ou não adianta, né? Tipo, você não. Se eu discutir com. Eu não quero falar palavrão, mas se eu discutir Eu coloco o com vídeo, vou colocar. limitado. Se quando eu discuto com limitado intelectualmente, eu perco porque ele tem experiência, entendeu? Eu gostei do palavrão, Nica. Vou utilizar ele agora no YouTube também. Quando eu não puder falar palavrão, eu vou utilizar. Limitado intelectualmente. E Isso. para a gente se encaminhar aqui para o final, 40 minutos já de conversa, muito bom sempre conversar com você. Queria saber como é que estão os preparativos para o GBF, né? Eu sei que só vai acontecer ano que vem, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, mas eu imagino que os trabalhos já tenham começado. Como é que estão aí os Os preparativos? trabalhos já começaram, a gente já fechou, né? Já está com o ginásio fechado, o hotel esse ano que vem vai ser um novo hotel, vai ser em Curitiba, a gente já tem 300 mulheres inscritas para o Nossa, evento. Então a gente está abrindo setembro já com 300 mulheres inscritas, com certeza a gente vai quebrar o nosso próprio recorde e vai se manter como o maior evento feminino de jiu-jitsu do planeta. E o mais importante, né, disso tudo é com certeza, através dele, trazer mais mulheres para o jiu-jitsu e trazer mais mulheres com a intenção de se tornar professoras e instrutoras de jiu-jitsu, que esse é o grande gol para mim, meu mundial, é fazer com que mais mulheres se tornem profissionais dentro do jiu-jitsu. comando, daqui a pouco a arena lá não vai ser suficiente, né? Daqui a pouco vai ter que mudar, Nica, vai ter que ir para um lugar maior, porque já ficou pequeno no último 450 mulheres, tatame lotado, ficou pequeno, né? Agora não tem mais. Na verdade, a gente está começando agora, depois desse em 2026 para 2027, a gente vai dar uma remodulada no evento, porque eu quero continuar entregando muita qualidade. Essa coisa de bater um número, fica inviável. A gente não tem mais tatame para pôr essa mulherada, graças a Deus. Então, a gente talvez vai fazer em 2027 um evento menor, porque a Uhum. gente também vai. Já estou antecipando aqui, ó, dando Opa, spoiler. A gente vai dar uma viajada pelo Brasil, então a gente vai reduzir um pouco em 2027 para continuar entregando muita qualidade. E assim, a ideia do número para a gente é muito importante para a gente realmente fazer história e trazer mais mulher, mas a gente quer continuar entregando um bom evento para as meninas que já são leais ao evento, que já estão indo para a quinta, que a gente está indo para a quinta edição, e para manter essa qualidade. Então, como a gente vai viajar em 2027, talvez eu faça talvez 2 eventos, então a gente está ainda namorando aí.
Tá entendeu? bem, tá legal. Daqui a pouco vai ser que nem os Opens da CBJJ, né? Vai ter um em cada estado. Na verdade, a gente está com um projeto, né? A GB Eventos está com um projeto que chama GBF Day. São 100 mulheres esse evento. E ele vai acontecer agora em outubro, um em BH, um em Natal, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Então, a gente vai ter 4 eventos do feminino, com 100 mulheres em cada evento, através da GB Eventos, que é o GBF Day, é o nenezinho do GBF Camp. Pô, muito legal, muito legal. Nica, muito obrigado, cara. Sempre um prazerzaço conversar com você. É sempre muito, de muito conhecimento, ver a forma, e é também muito legal ver a forma como você fala de forma apaixonada, pelo seu trabalho, pelo que você faz pela comunidade do jiu-jitsu, principalmente para o esporte feminino. Muito obrigado novamente por você abrir um espaçozinho na sua agenda aí para conversar com a gente. É sempre uma honra. Muito obrigado mesmo, Nica. Imagina, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho incrível. Eu amo o BJJ Cria, sempre me tratou e me recebeu muito, muito bem. E eu espero você em Curitiba ano que vem. Vamos estar lá com certeza. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, não se esquece de curtir e acompanhar a Nica lá no Instagram. O Instagram dela vai aparecer para vocês aí, então segue ela lá também. Segue o pessoal também, o Instagram da GBF Camp. Vou colocar aí para vocês seguirem também. Segue lá, pessoal, também para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. Trabalho maravilhoso, sensacional. Já saiu na BJJ Cria lá várias vezes. Não esquece de curtir o vídeo aqui também, se inscrever no canal, compartilhar para que a gente que esse vídeo aqui alcance cada vez mais pessoas, somente mais mulheres, o público feminino possa assistir aqui e ser impactado pelo que a Nica falou aqui, que eu achei que foi de grande relevância. Nica, vamos ficando por aqui. Muito obrigado de novo, hein? A gente se vê na próxima. Valeu, minha querida. Até Tamo breve. junto. Tchau, tchau.